Bom dia, bom dia. Tá tudo certo? Agora não sei, vamos descobrir. Eu acho que tá. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, com um pouquinho de atrasos e outras coisas obscuras até pra gente. Tá certo. Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, todos muito bem-vindos aqui, e um bom dia a todos vocês. A gente hoje também com mais algumas dificuldades aqui, não por causa do local, mas por uma questão de conexão e também o ajuste da plataforma, mas graças a Deus conseguimos começar e estamos aqui juntos nessa escola bíblica dominical. Bom dia, pastor Aguinaldo e pastor... Pastor Eita! Tá aqui, mas você tá em espírito. Menino, pastor Rodolfo tá de férias. Pastor Rodolfo. Eu achei que era uma palavra profética do Jonatas. Não, rapaz, tá doido? Porque só menino do slide aqui. Então, bom dia, menino do slide. Menino Jonatas do slide. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Jonatas. Bom dia, irmãos. Como sempre, muita emoção, muito estresse, né? Links travados, conexão bugada, mas com a graça de Deus a gente sempre começa, né? No fim tudo dá certo e, aliás, isso já é para apresentar o nosso tema, né? Já que a volta de Jesus é o fim, no fim vai dar tudo certo, com a graça do Senhor. Bom dia, irmãos. Queria fazer um comentário aqui. Bugado, Guilherme, você que está aí com a gente, não é uma palavra americana? Bugado. Bugado? Então tá bom. Então eu queria começar com essa live levantando esse ponto aqui, que foi usado uma palavra em inglês. Então é besourrado. Besourado. Besourado. Espero que aconteça tudo certo. Posso começar com uma pergunta aqui? Eu sei que não tem a ver com o tema. Sim. Mas posso não responder. Irai-vos e não pequeis serve também para internet e equipamentos eletrônicos? Serve, com certeza. Então eu vou ficar quietinho aqui. Deixar com o Senhor a vingança. Facebook que aguarde, então. Muito bem, muito bom. Beleza, então a gente hoje está aqui na Escola Bíblica Dominical, ainda mantendo o nosso tema dentro da perspectiva dos fundamentos da nossa fé, os fundamentos daquilo que a gente crê. E hoje é um tema que tem sido recorrente nas perguntas, mas hoje não tem a ver com as perguntas, mas sim com a continuidade aí da nossa estrutura de estudo da fé cristã. E vem aparecendo aí alguns irmãos também perguntando, e acho que a gente entende que faz um sentido também cronológico naquilo que a gente vem estudando. Então hoje o tema será a volta de Jesus e todas as divergências, e algumas divergências na verdade, e realmente aquilo que a gente entende como a verdade bíblica sobre esse tema, o que a Bíblia realmente fala e o que ela não fala, também acho que é importante a gente comentar. Então, pastor Aguinaldo, com certeza, como é que a gente vai seguir hoje aí? Com certeza, esse é um tema fundamental da fé, afinal de contas, a esperança da volta de Jesus Cristo é uma das mais vívidas esperanças da igreja, baseada na palavra do próprio Senhor, que disse que voltaria, né, e ao mesmo tempo é um tema controverso por causa das controvérsias teológicas, né? A teologia muitas vezes, por conta de outros temas, acaba intervindo na perspectiva acerca da volta de Jesus, que é esse pequeno pedaço do que a gente chama de escatologia cristã, e eu acredito que está no nosso cronograma de fundamentos da fé. Nós temos lá no nosso programa, está na Bíblia, várias perguntas sobre o tema. Então acho que a gente vai conseguir fazer um apanhado geral e tentar responder aqui aqueles aspectos fundamentais. Mas eu só queria lembrar, Guilherme, que nós vamos apresentar aqui a perspectiva da fé bíblico-reformada, né? Então eu vou evitar polêmicas e gastar tempo com outras perspectivas e refutá-las, porque a gente não vai ter tempo para isso, até porque a proposta é uma visão panorâmica, né? Aí vale até uma observação, né? Porque o propósito era fazer isso numa aula, mas quando eu comecei a estudar... É panorâmica, mas a panorâmica dela é muito grande, né? Quando eu comecei a estudar, eu vi que só o panorâmico ia dar umas 4 aulas, mas aí eu vou tentar reduzir isso a 2 aulas, considerando os irmãos agora que o almoço vai ser mais tarde, né? Porque a gente começou 20 e poucos minutos aí atrasado, então a gente vai tentar compensar lá um pouquinho no final, né? Isso aí. Bom, beleza. E aí, Jonathan, você tá apreensivo aí pelo tema ou só pela sua cara é o Facebook que tá te dando dor de barriga? Não, por enquanto tá tudo... Eu acho que mais o tema agora, né? Que não é um tema muito simples, não.
Mas o Facebook aqui tá domado agora, eu acho. Sabe quando você olha o boizinho, você fala assim, esse boizinho é manso. De repente, meu amigo. Lá vem o coice. Mas vamos lá. Tá certo. Bom, então como Muito a gente já bom. está atrasado, vamos começar a nossa aula. O pastor Aguinaldo hoje vai trazer esse estudo, então. E os irmãos podem acompanhar aqui. Já está lá no aplicativo também, pastor? Já está no aplicativo. Legal. Então, se você não tem o aplicativo, baixa ele. A gente está aí com o link aí também na descrição, mas se você já é membro da nossa igreja, já tem o aplicativo, é só entrar lá, você consegue pegar o PDF também para acompanhar ou então ampliar esse estudo depois, tá bom? Então vamos Exato. em frente. Vamos lá. E lá no final a gente volta para a gente tentar conversar um pouquinho aqui. Beleza. E responder rapidinho as perguntas. Tá bom. Bom, vamos lá então, meus irmãos, para mais essa aula dos nossos fundamentos da fé. E eu tenho certeza que é um tema bastante empolgante e intrigante para muitas pessoas. E o objetivo nosso, como eu já apresentei na introdução, é abordar a perspectiva bíblico-reformada, ou seja, a perspectiva da nossa teologia, da teologia reformada, e evitar um pouco as controvérsias. Então, hoje, esse primeiro capítulo dessa aula, que vai, a priori, ter 2 capítulos, né? Se esse aqui não precisar ser desdobrado, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, mas em uma visão panorâmica, né? E eu queria, antes de tudo, convidar você para uma palavra de oração. Vamos orar? Ó Deus, eu te agradeço porque nessa manhã nós podemos aqui nos encontrar virtualmente, mas unidos na mesma fé e mesma esperança, guiados pelo mesmo Espírito para mais esse estudo. E eu quero pedir que o Senhor dê a graça de sermos fiéis naquilo que vamos falar, de tal maneira que a verdade do Senhor prevaleça sobre qualquer outra perspectiva que seja meramente implicação da mentalidade humana. Dá-nos a graça de sermos fiéis, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o tema da volta de Jesus é um tema que muitas vezes causa divergências e diferenças, né? Porque, embora seja um tema caro para qualquer corrente cristã, ao mesmo tempo, ele lida com as diferentes perspectivas teológicas e as diferentes abordagens do tema. Então, é impossível tratar desse tema sem que a gente acabe tendo que lidar com algumas divergências. Então, é provável que você já está acostumado com a visão acerca da volta de Jesus muito diferente daquela que nossa fé e a Bíblia Sagrada, lembrando que a nossa fé é uma fé bíblica, apresenta para nós. Por exemplo, uma série muito famosa de livros que depois virou filme, até virou filme de Hollywood, eu acho que com o Nicolas Cage lá no tema principal, que é o Deixados para Trás, né? E eu sempre, quando eu falo desse tema, eu digo para os irmãos da nossa igreja para deixar para trás esse filme, porque ele tem uma abordagem teológica muito diferente daquilo que nós entendemos a Bíblia ensina sobre o tema. Mas a mentalidade daquele filme, né, que é aquela história do arrebatamento secreto, que de repente você está no avião e o piloto sumiu, o carro bate na avenida porque o motorista foi arrebatado. Nós não vamos falar disso hoje, vamos falar disso na semana que vem, sobre arrebatamento, e eu vou mostrar para você que a Bíblia não ensina um arrebatamento secreto, mas é só para deixar um gostinho aí de polêmica lá para frente. Então, a perspectiva geralmente adotada pela maioria das pessoas é diferente da perspectiva que a Escritura Sagrada nos apresenta, como nós vamos tentar mostrar aqui nessa manhã. Então, nosso objetivo aqui não é fazer divergência e nem causar polêmica e nem apontar diferenças, mas eu estou começando por esse aspecto para mostrar para você que o que nós vamos apresentar não é um senso comum, como a nossa teologia quase sempre não está dentro daquele escopo de senso comum, aquilo que a maioria das pessoas acredita, aquilo que a maioria das pessoas abraça como expressão da sua fé. Então, talvez você vai ter que encarar algumas diferenças daquilo que você já tem como seu pano de fundo da fé acerca da volta de Jesus. Quais são os objetivos aqui do nosso estudo? Eu coloquei 3. Primeiro, apresentar uma visão panorâmica da perspectiva bíblico-reformada sobre a volta de Jesus. Muitas vezes eu falo aqui da teologia reformada, mas eu já queria deixar claro para você que a teologia reformada é, antes de tudo, bíblica.
nós não colocamos a nossa perspectiva teológica antes da Bíblia. Nós apenas afirmamos que a nossa fé é reformada de uma maneira que a gente se distinga das demais perspectivas teológicas. Mas sempre lembrar que o nosso desafio, o nosso objetivo, o nosso alvo é sempre avaliar qualquer tema da nossa fé à luz da Bíblia. Então, a perspectiva bíblico-reformada sobre a volta de Jesus, eu vou apresentar um panorama em 2 aulas. Segundo, nessas 2 aulas, descrever os principais aspectos distintivos da visão reformada, ou seja, o que a visão reformada tem que é diferente desse senso comum, por exemplo, do filme que eu falei, Deixados para Trás, e essa história de arrebatamento secreto, e toda essa tentativa que a gente vê muitas vezes de identificar as bestas, ou a besta ou as bestas do Apocalipse, saber quem é o falso profeta, saber quem é a grande meretriz, enfim, esses temas polêmicos. E, por fim, responder questões pertinentes ao tema que sempre aparecem aí no fim do estudo, e o objetivo é deixar você com o menor número de perguntas que for possível. Eu quero começar, como quase sempre eu começo, fazendo algumas declarações preliminares aqui, né, que são aspectos fundamentais da teologia bíblico-reformada. Primeiro, nós cremos na unidade pactual e na unidade do povo de Deus. Então nós, na teologia reformada, não fazemos uma distinção entre o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. Para nós é só um povo de Deus. Nós, hoje, no Novo Testamento, somos o que Paulo chama na carta aos Gálatas de Israel de Deus. Então a igreja é a continuação de Israel numa nova dimensão, com novos aspectos, com novos símbolos, com novos ritos, né? Mas especialmente 2, o batismo e a Santa Ceia, mas é o mesmo povo e o mesmo pacto. Deus não tem um pacto de salvação com a igreja diferente do que ele tinha com Israel, ou seja, Deus salva e sempre salvou o povo através do Messias, o seu enviado, que na verdade é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. No Antigo Testamento, os crentes eram salvos por crer na promessa. Agora nós somos salvos por crermos na realização da promessa. Segunda coisa, nós temos uma interpretação bíblica histórico-gramatical. Então essa é a maneira como nós reformados interpretamos a Bíblia. Histórico-gramatical, ou seja, a gente tenta buscar o significado gramatical do texto dentro do seu contexto histórico. E aí eu pus um parêntese, né? A distinção entre interpretação literária e literal. Qual que é a diferença? Muitas pessoas interpretam a Bíblia literalmente. Claro, tudo que está na Bíblia nós precisamos entender exatamente como está escrito. Por isso é histórico-gramatical. Mas nós não podemos interpretar a Bíblia sem levar em conta o seu aspecto literário, ou seja, diferentes livros da Bíblia têm diferentes estilos literários e cada estilo literário precisa ser interpretado dentro das regras próprias daquele estilo literário. Por exemplo, você não interpreta o livro dos Salmos da mesma maneira que você interpreta os Evangelhos, porque nos Evangelhos nós temos prosa e narrativa. No livro dos Salmos nós temos poesia. Você não interpreta Provérbios da mesma maneira que você interpreta um livro profético, porque Provérbios, o próprio nome já diz, são ditos a partir da experiência, da observação do escritor sagrado, e os livros proféticos trazem oráculos, né, profecias, e trazem prosa e às vezes poesia. E aí o problema surge quando a gente chega no Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro cujo estilo literário precisa ser interpretado, precisa ser considerado. O próprio nome Apocalipse já é uma definição de um estilo literário. Por isso, nesse estilo literário, que é chamado apocalíptico, você não pode fazer uma interpretação literal, você tem que fazer uma interpretação literária. Ou seja, lá no Apocalipse você tem a simbologia dos números, você tem as figuras fantásticas, você tem as comparações, porque o autor sagrado tem visões espirituais que ele tenta traduzir através de comparações com as ideias que nós temos na mente, mas que nós não sabemos exatamente o que ele viu. Até para ilustrar isso, uma curiosidade, né? Quando o autor sagrado vê aqueles 4 seres viventes ao redor do trono de Deus, ele diz que aqueles seres viventes tinham 4 faces, cada uma virada para um lado, e eles eram cobertos de olhos por dentro e por fora. Eu fico tentando imaginar isso e às vezes eu vejo pessoas tentando desenhar isso, né? Como é que ele sabia que os seres tinham olhos por dentro? Então, é uma maneira de tentar
traduzir em palavras uma imagem. E muitas vezes, quando você leva isso ao pé da letra, você vai ter imagens bastante bizarras. E por fim aqui, uma declaração preliminar que eu coloquei, é a nossa perspectiva bíblica contextual, ou seja, todo texto tem que ser interpretado à luz do seu contexto. O contexto próximo, ou seja, aquilo que está ali perto, o contexto talvez do capítulo, o contexto do livro, o contexto do testamento e o contexto da Bíblia inteira. Então você nunca pode pegar um texto e interpretá-lo sem levar em conta o contexto geral da Bíblia, o que aquele texto faz naquele lugar. Isso vai ser muito importante quando a gente chegar no capítulo mais polêmico da Bíblia, que é o capítulo 20, os primeiros versículos de Apocalipse, onde fala do milênio, que muita gente pega aquele capítulo e aqueles versículos cheios de simbolismo e fazem uma releitura da Bíblia inteira a partir daquele capítulo, e nós consideramos que essa é uma maneira, vamos dizer assim, equivocada de abordar aquele texto, mas a gente vai tentar chegar lá ainda hoje. Quais são os tópicos fundamentais que eu quero abordar aqui nessa nossa visão perspectiva, nessa visão panorâmica? Primeiro, vamos falar da prisão de Satanás, do reino milenar, da volta de Cristo, do juízo e da era vindoura. Então esses são os 5 pontos aí que a gente vai abordar nessas 2 aulas de visão panorâmica. E eu começo com uma definição. A volta de Jesus é apenas um dos temas tratados naquela doutrina chamada de escatologia. Na escatologia estão todos os eventos referentes ao fim dos tempos. Então esse capítulo da teologia, que se chama escatologia, trata desses eventos que dizem respeito ao fim dos tempos, exatamente porque a palavra escatologia é uma transliteração de uma palavra grega que significa estudo das últimas coisas, né? Do eschatos, daquilo que vem no fim, aquilo que encerra. Então esse capítulo da teologia padece de visões muito divergentes, como eu já falei, mas que refletem as abordagens bíblico-hermenêuticas adotadas. Ou seja, vou só dar um exemplo aqui, não vou explicar, depois você pode procurar literatura sobre esse tema. Eu quero até indicar já um livro que eu gosto muito, é um livro bastante profundo, mas ao mesmo tempo simples, que se chama A Bíblia e o Futuro. Então, você quer ter uma perspectiva bíblica sobre esse tema profunda, bastante detalhada, leia esse livro, A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman. É publicado pela editora Cultura Cristã, nossa editora. Então, só para dar um exemplo do que eu estou dizendo, quando um teólogo faz uma distinção grande entre Israel e igreja, ou seja, ele diz que Israel é um povo e a igreja é outro povo, diferente de nós que cremos que é o mesmo povo, então ele começa a achar que as promessas de Deus do Antigo Testamento têm que ser cumpridas para Israel, a nação de Israel, e não para a igreja. Isso vai levá-lo à conclusão que um dia Cristo tem que voltar ao mundo e estabelecer um reino físico para cumprir as promessas que Deus fez no Antigo Testamento para Israel. E esse teólogo vai cair no que a gente chama de pré-milenismo, ou seja, ele acredita que antes do fim do mundo, Jesus vai voltar fisicamente para reinar em Israel, para cumprir as promessas do Antigo Testamento, que não cabem à igreja, que não pertencem à igreja, e durante esse período a igreja nem vai estar aqui, a igreja vai ser arrebatada, aí vem o arrebatamento secreto. Então você vê que a maneira como o teólogo aborda esses temas e como ele se aproxima da Bíblia define as escolhas que ele faz acerca desses temas. Então, por isso a gente tem escatologias tão diferentes e tão divergentes, mas eu vou apresentar aqui a nossa escatologia, a nossa perspectiva, e eu quero ler aqui o texto de Lucas, capítulo 21, do versículo 25 até o versículo 28, que é uma das narrativas do discurso escatológico de Jesus Cristo. Jesus diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória.
Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, nesse discurso escatológico de Jesus, ele está falando em primeira mão sobre a destruição de Jerusalém, porque os discípulos perguntaram quando é que Jesus havia dito que aquelas colunas maravilhosas do templo e toda aquela beleza seria arrasada, e os discípulos perguntaram, e Jesus fez esse discurso a priori falando da destruição de Jerusalém, mas a destruição de Jerusalém é, de certa forma, uma figura do final da história humana. E Jesus diz que naqueles dias que antecedem a sua vinda, haverá uma sucessão de cataclismas, de catástrofes, até que ele venha e ele consuma completamente a história. Ele encerre a história humana como nós a conhecemos e inaugure a nova era, né? A era do porvir, a era da bem-aventurança eterna. Então, Jesus diz, quando você vir esses sinais se cumprindo, você pode levantar a sua cabeça e exultar, porque a redenção se aproxima, ou seja, a salvação vai se consumar. Essa é uma promessa maravilhosa. A volta de Jesus é uma promessa maravilhosa para todo aquele que nele crê. Por quê? A volta de Jesus é para completar a nossa redenção. Então, a gente falou muito sobre isso, né, sobre a salvação em 3 tempos. Nós fomos salvos no passado, quando fomos eleitos, estamos sendo salvos agora, quando o Espírito Santo nos converte, nos regenera e nos leva a uma vida de santidade. E nós seremos salvos. Quando é que nós seremos salvos de maneira absoluta, plena? Quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados e nós viveremos no novo céu e na nova terra, restaurados e para sempre, sem dor, sem lágrimas, sem luto e sem todas as tragédias que nós conhecemos muito bem. Para que isso aconteça, na volta de Jesus, ele vai destruir os seus inimigos. Isso é muito claro nas Escrituras Sagradas, a gente vai mostrar isso. E por fim, ele vai inaugurar essa era de bem-aventurança eterna. Então essa promessa da volta de Jesus, que ele fez nesse discurso que está aqui em Lucas 21, em Mateus 24, e que os anjos falaram para os discípulos lá no dia em que Jesus subiu aos céus, Atos 1, capítulo 8, versículos 9 e seguintes, em que eles dizem, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês também o verão descer. Então essa volta de Jesus é uma expectativa gloriosa para o crente, é uma promessa maravilhosa, porque ela é a garantia de que tudo que Deus prometeu haverá de se cumprir de maneira plena, de maneira absoluta. Então hoje a gente vai começar um panorama sobre esse tema. Eu tentei fazer aqui um gráfico, isso aqui foi eu que fiz, viu, meus irmãos? Então desculpa aí, porque é muita informação para pouco espaço. E eu procurei alguma coisa que tivesse pronta na internet, mas infelizmente não encontrei nada que fosse assim bastante aceitável da nossa perspectiva, mas aí eu tentei fazer uma coisa que eu confesso que meus dotes artísticos são muito limitados, mas aí eu tentei fazer uma linha que começa lá no ministério de Jesus e vai até a era vindoura. E eu pontuei aí os aspectos fundamentais dessa viagem até a era vindoura, né, que começa no ministério de Jesus. Eu podia ter colocado Gênesis aqui, né, porque o plano da redenção começa no Gênesis, mas a gente vai falar aqui da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E aí, eu queria que depois, com o tempo, você olhasse esse gráfico, essa tentativa de gráfico, e visse que a gente tem aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, o ministério de Jesus, a sua morte e ressurreição, que é a sua vitória, depois vem a comissão, o Pentecostes, depois tem um quadro avermelhado aí, transparente, que vai do ministério de Jesus até a sua volta, que eu chamei aqui em vermelho de últimos dias, e depois tem um quadro aí azulado que vai da volta de Jesus até o juízo final, que eu chamei de último dia. Então essas são duas expressões que nós vamos usar aqui na nossa visão panorâmica. Últimos dias e último dia. Hoje eu vou começar a falar dos últimos dias. E na semana que vem eu vou falar mais especialmente do último dia. Então, nos últimos dias,
muitas coisas aconteceram. O ministério de Jesus, a prisão de Satanás, a vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus. E durante esses últimos dias está acontecendo o que nós chamamos de reino milenar de Jesus Cristo, ou o milênio. E durante esse tempo, o evangelho é pregado, acontece a primeira ressurreição, e no final desse tempo acontece o que Jesus chamou de grande tribulação, que está aí a terceira bolinha aí do quadro. Está escrito grande tribulação. Quando Satanás é solto, acontece a grande apostasia e acontece a manifestação do homem da iniquidade, que eu chamei aqui de o iníquo. E depois desse curto período de tempo chamado de grande tribulação, acontece a volta gloriosa de Jesus Cristo, a ressurreição dos crentes, o arrebatamento, a derrota dos inimigos, a ressurreição dos ímpios, tudo isso no último dia. Mas então, hoje nós vamos ficar aqui só nessa primeira parte, nos últimos dias, e eu começo exatamente afirmando. Essa é uma afirmação categórica da fé reformada. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quando é que começaram os últimos dias? No ministério de Jesus, e eles vão durar até a volta gloriosa de Jesus, quando acontecerá o último dia, e depois do último dia, a entrada da era vindoura ou a bem-aventurança eterna. Então, o que a Bíblia diz para que nós afirmemos que estamos vivendo os últimos dias? Eu começo aqui com o texto de Atos 2, verso 16 a 21. Quando o Espírito Santo chegou e os crentes foram cheios do Espírito e falaram em línguas estrangeiras, e as pessoas circunstantes ficaram admiradas, perguntando o que estava acontecendo. Esse texto que está aí na tela é o texto de Atos 2 e a resposta de Pedro ao que estava acontecendo. E Pedro diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ou seja, tudo isso que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, que diz o quê? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, o que está acontecendo aqui hoje é o cumprimento da profecia do Joel, que diz que nos últimos dias ele vai derramar o seu espírito. Ou seja, Pedro está dizendo que aqueles dias em que ele estava vivendo eram os últimos dias. E o que acontece? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aí uma coisa curiosa, a profecia de Joel tem duas etapas. A primeira etapa, que é quando o Espírito Santo enche as pessoas, os crentes, e a segunda etapa, que é quando é o desfecho final. No desfecho final, diz o profeta, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente vê claramente aqui que na resposta de Pedro, na explicação de Pedro, ele está dizendo que a descida do Espírito Santo é o início dos últimos dias, e que neste final desses últimos dias, o Senhor vai manifestar-se de maneira gloriosa até que Jesus Cristo volte. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 10, versículo 11. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós. Paulo está falando do que aconteceu com o povo de Israel no deserto, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas, ou seja, toda a incredulidade do povo no deserto. Foram escritas para que pudéssemos ler a respeito delas, para ler a respeito delas e delas aprender nestes últimos dias, enquanto o mundo se aproxima do fim. Olha, ou seja, Paulo está dizendo, olha, tudo que aconteceu com o povo de Israel no deserto, a sua incredulidade e todos os embates que eles tiveram com Deus, foram escritos para que nós aprendêssemos sobre tudo o que vai acontecer nos últimos dias, quando o mundo se aproxima do fim. Ou seja, Paulo está dizendo, nós lemos isso e nós aprendemos. Paulo não está falando do futuro, Paulo está falando que ele e os coríntios precisavam aprender porque eles estavam vivendo os últimos dias. Hebreus 9, 26. Se fosse assim,
ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Está falando do sacrifício de Cristo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus Cristo apareceu quando os tempos estão chegando ao fim. Ou seja, o aparecimento de Jesus Cristo inaugura os últimos dias. E 1 João 2,18, meus filhos queridos, chegou a hora final desse mundo. Vocês já ouviram falar desse mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem, aquele que é contra Cristo. E já apareceram muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim do mundo está próximo. Olha aí, João está dizendo que o fim do mundo já chegou. E agora nós estamos em uma contagem regressiva. Então, os últimos dias foram inaugurados quando Jesus se encarnou e desenvolveu o seu ministério. A encarnação de Jesus é o início da etapa final da história humana, como nós a conhecemos, para começar uma nova etapa. A expressão últimos dias engloba o período compreendido entre a primeira e a segunda vindas de Jesus ao mundo criado por ele. Então, últimos dias não é algo que vai acontecer lá no final. Últimos dias é todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Terceiro, durante esse período, o reino de Deus é proclamado pelo ministério de Cristo e de sua igreja. Ou seja, a igreja faz parte deste reinado de Cristo. Os últimos dias, portanto, não estão no futuro. Eles já começaram. E aí eu cito aqui 2 Timóteo 3,1. Paulo escreveu para ele assim: sabe, porém, isso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu já vi muitos crentes lendo esse texto e falando, está vendo? A profecia de Paulo está se cumprindo. Não, irmãos, esse texto aqui não é uma profecia. Paulo está dizendo para Timóteo que estava enfrentando dificuldades como pastor da igreja de Éfeso. Era a única igreja que tinha problema, né? As igrejas hoje não têm problemas, mas lá em Éfeso tinha problemas. E Paulo está dizendo para Timóteo, para ele não desanimar, e ele disse, Timóteo, fica tranquilo, meu filho, nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, aqueles dias de Timóteo como pastor de Éfeso já eram os últimos dias em que sobreviriam tempos difíceis. E aí Paulo descreve, os homens serão desobedientes, e, enfim. E 2 Pedro 3,3, ele escreveu assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões. De novo, Pedro não está falando da nossa época. Isso aqui não é um texto profético. Pedro está advertindo os crentes da época dele, que receberam a sua carta, que estavam sendo invadidos por falsos mestres, que não era para eles se surpreenderem, porque os últimos dias seriam caracterizados pela presença de homens escarnecedores, homens que negavam a fé. Ou seja, Pedro está dizendo de algo que aquele tempo dele enfrentaria, e aquela experiência seria enfrentada por toda a cristandade durante esse período chamado de últimos dias. Então, afirmação, nós já estamos vivendo os últimos dias. E tudo que acontece ao nosso redor, todas as catástrofes, por exemplo, essa pandemia que está aí no mundo inteiro, é um sinal de que este mundo, como nós o conhecemos, está com os seus dias em contagem regressiva, porque nós já estamos nos últimos dias. Aí você vai falar, mas pastor, esses últimos dias estão cumpridos, né? Já tem 2000 anos. Pois é, daqui a pouco eu vou citar um texto de Pedro, em que ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, os últimos dias podem durar quanto tempo Deus tiver planejado que eles durem. E aí a gente chega no ponto nevrálgico da questão, que é o chamado reino milenar de Cristo. E eu leio o texto aqui de Apocalipse 20, versos 1 em diante. Diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então presta atenção. Isso aqui é uma visão que o apóstolo João teve acerca das coisas que estavam acontecendo e que haveriam de acontecer depois dessas. Esse anjo que desceu do céu segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Continua. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aí, eu coloquei algumas marcas aí já para te indicar algumas coisas, né? Quem viveu e reinou com Cristo durante 1000 anos foram as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Isso vai ser um dado importante lá na frente. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E continua, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, vamos falar sobre o reinado milenar de Cristo. Eu vou pedir aí para o Jontes me ajudar. Quanto tempo eu tenho ainda, que eu estou meio assim, sem saber exatamente o tempo, mas eu acho que eu ainda tenho tempo, né? Então vamos lá. Alguns aspectos que eu queria pontuar aqui. A questão do reino milenar de Jesus está no cerne das controvérsias escatológicas, certo? Quando é que é esse reino? A interpretação dessa pequena passagem tem influenciado toda a teologia e não apenas a escatologia. Eu falei lá atrás que muitos teólogos chegam em Apocalipse 20... que é um texto simbólico, que é um texto complexo, que é um texto difícil, e fazem uma releitura de tudo que está na Bíblia por causa de Apocalipse 20. E eu disse que essa não é uma abordagem muito salutar. A distinção absoluta entre Israel e a igreja tem sido outra fonte de influência na perspectiva escatológica de muitas correntes teológicas. Lembra? Eu falei disso e estava lá nos aspectos preliminares. Nós, reformados, não fazemos distinção entre Israel e igreja, é um povo só. Quando você faz essa distinção, você vai ser induzido a interpretar esse texto aqui de maneira equivocada. Definir o que significa esse milênio, portanto, é fundamental para a abordagem correta. E aí uma pergunta, o Apocalipse deve ser lido como uma descrição de fatos em sucessão cronológica? Vou explicar isso aqui, que a pergunta é difícil, né? Quando você lê Apocalipse, você começa lá no capítulo 1. Visão que João recebeu, Será que o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, deve ser lido como sendo uma sucessão de fatos em ordem cronológica? Ou seja, capítulo 1 acontece, depois vem o capítulo 2, depois vem os acontecimentos do capítulo 3, depois vem os acontecimentos do... Ou seja, numa sucessão. E, portanto, se é numa sucessão, seria natural concluir que Apocalipse capítulo 20 está lá no fim da história e vai acontecer lá quando a história estiver chegando ao seu final? E a minha resposta é que não. O livro de Apocalipse não está em uma sucessão cronológica. O livro de Apocalipse, na verdade, na minha opinião, e não é minha opinião, é a opinião de grandes teólogos, e eu quero recomendar o segundo livro aqui, então eu recomendei a Bíblia e o Futuro. E agora eu vou recomendar um outro livro que se chama Mais que Vencedores, que também é da nossa editora, de autoria de William Hendrickson, que é uma interpretação do livro de Apocalipse, que propõe o que eu acho que é a melhor maneira de abordar o Apocalipse. Que o livro de Apocalipse é um conjunto de 7 quadros que se sobrepõem e que esses quadros, cada um deles começa na primeira vinda de Cristo e vai até a volta de Cristo e o final e a era vindoura, e vai crescendo em detalhes. Então é como se o apóstolo João recebesse a visão que contasse a mesma história 7 vezes, mas com diferentes figuras, aprofundando detalhes ou
focando um aspecto. E o capítulo 20, segundo essa perspectiva, não descreve o que acontece lá no fim da história, mas descreve o que acontece na primeira vinda de Jesus Cristo. Então, na primeira vinda de Jesus Cristo, acontece o que Apocalipse 20 descreve. E por isso, está aqui a nossa perspectiva reformada, é o que é chamado na teologia de amilenismo. O nome não é legal, porque amilenismo pressupõe que nós negamos que exista um milênio. Nós não negamos que exista um milênio. O que nós dizemos é que o milênio já está inaugurado, ou seja, o milênio já começou. E está aí o gráfico que eu coloquei aqui para você ver, que o reinado milenar de Cristo começa no seu ministério terreno e vai até a sua volta, até que ele termine a sua obra de redenção e devolva o reino a Deus, o Pai, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, para nós, isso precisa ficar claro aí para você. Para nós não negamos que haja um milênio. O que nós negamos é que o milênio seja no fim da história e que o milênio seja um reinado físico de Jesus. Para nós, o reinado milenar de Cristo é espiritual e ele começou durante o ministério terreno de Jesus Cristo. Agora, o que aconteceu para que esse reinado milenar começasse? Está aqui no texto de Apocalipse e eu fiz aqui uma listinha os acontecimentos determinantes do milênio. O que tem que acontecer para começar o milênio? Primeiro, a prisão de Satanás por 1000 anos. Então, durante o reinado milenar, Satanás é preso. Segundo, as almas dos decapitados viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então isso aqui vai ser importante lá na frente, daqui a pouco a gente chega lá, se Deus permitir. Acontece a primeira ressurreição. Então, o texto de Apocalipse diz que aqueles que reinam com Cristo durante os 1000 anos são aqueles que passaram pela primeira ressurreição. Esses que passaram pela primeira ressurreição e reinam com Cristo são sacerdotes e reinam durante esses 1000 anos. E após os 1000 anos, Satanás será solto e derrotado juntamente com seus aliados. Então, minha proposta agora é tentar entender cada um desses aspectos e mostrar para você o que são esses 1000 anos. Então, começa aqui. O único lugar na Escritura em que aparece esse tema é aqui, Apocalipse 20, um reinado milenar. Segundo, precisamos lembrar do caráter simbólico do livro do Apocalipse, típico do seu estilo literário. Então, por exemplo, quando João diz que viu uma besta, um dragão, que tinha 10 cabeças, 7 chifres, uma cabeça que tinha sido ferida, mas que não tinha morrido. Quando ele descreve seres que pareciam gafanhotos, mas que tinham couraça de aço, que tinham cara de gente, tudo isso, querido, não deve ser interpretado literalmente. Você não deve esperar que um dia o mundo vai ser invadido por uma horda de gafanhotos que são meio gafanhotos, meio homens e que vão sair aí devastando a vida humana. Isso é uma linguagem simbólica. Então, Apocalipse 20 está dentro desse simbolismo. Quem são as pessoas que reinam durante os 1000 anos? O texto diz, as almas dos que haviam sido mortos. Então, os que reinam com Cristo durante os 1000 anos são almas que morreram neste mundo, mas que estão vivas, reinando com Cristo. Vou explicar isso daqui a pouco, eu espero. O caráter simbólico dos números no livro do Apocalipse. Então, no livro do Apocalipse, a gente tem o número 7, a gente tem o número 4, a gente tem o número 3, temos o número 10, o número 12, nós temos os múltiplos, né, os 144 mil, que são múltiplos de 12, e nós temos aqui o 1000, que é um múltiplo de 10. 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 é um número que aponta para completude, é algo que está completo, é um número redondo. Por isso, uma dica, né? Quando você vai comprar um produto na promoção, você já reparou que o número da promoção nunca é redondo? Promoção é sempre R$ 999,99.
Por quê? Porque o número completo, ele causa uma impressão assim. Você nunca vai falar, custa quanto? 1.000? Não, você vai falar, custa 900 e pouco. Então, o número redondo, ele aponta para a completude. Então, 1.000 anos é um tempo determinado, completo, que não vai passar nem um dia e nem um segundo, nem um ponto, nem outro. Vai se completar exatamente como Deus disse que vai acontecer. Então, o milênio... Lembra, isso aqui é uma visão panorâmica, tá, irmãos? Então, lê o livro lá que você vai ter uma visão mais profunda. Então, o milênio é o reinado espiritual de Cristo com os salvos até a sua volta. Então, Cristo está reinando agora, com todos os salvos, os que já morreram e nós que estamos vivos e ainda vamos morrer. E vamos reinar e estamos reinando com Cristo. Esse reinado se inicia no ministério terreno de Cristo. Para esse reinado se iniciar, Cristo se encarnou e realizou a obra da redenção. E eu coloquei aqui alguns textos para ilustrar isso. Romanos 5,17. Paulo diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que o pecado de um só, que foi Adão, fez a morte reinar nesse mundo. Mas agora, por causa da obra de Cristo, nós reinamos nesta vida com Cristo, o nosso Salvador. Lucas 17. Jesus disse assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, aqueles que creem em Cristo estão dentro do reino e o reino está dentro deles, ou seja, Cristo já está reinando. 2 Pedro 3,8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Então, por que Pedro escreveu isso? Porque os crentes estavam falando, Jesus está demorando demais a voltar, nós estamos sofrendo demais. Jesus esqueceu a promessa, Deus esqueceu de nós. E Pedro diz, não, Deus não está esquecido não, fica tranquilo. Um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. E aí o texto que eu acho que é fundamental, Mateus 28, 18, onde Jesus disse para os discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazer discípulos. Ou seja, nós só podemos pregar o evangelho porque Cristo hoje tem toda a autoridade sobre a terra e no céu, ou seja, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. A palavra Senhor, palavra grega Kyrios, Ele é aquele que controla, Ele é aquele que domina, Ele é aquele que diz e as coisas acontecem. E o que Jesus disse para os seus discípulos no fim do seu ministério terreno? Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Bom, durante o reino milenar, o que acontece? Acontece o ministério do Espírito Santo, acontece a proclamação do Evangelho, acontece a primeira ressurreição, acontece a grande tribulação e acontece a volta gloriosa de Jesus Cristo. E aí, de novo, eu pus o gráfico aqui só para te lembrar. Então, milênio, primeira vinda de Jesus Cristo até a sua volta. Durante esse milênio, prisão de Satanás, pregação do Evangelho, e no final do milênio, Satanás é solto e assim por diante. A pergunta que eu quero fazer agora é, Satanás está preso? Ah, pastor, Satanás não está preso. Olha o tanto de coisa ruim que tem nesse mundo, o tanto de maldade que tem nesse mundo. Como que Satanás está preso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, está lá. Mateus 12, 29. Jesus disse assim, os fariseus e os escribas acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios, a saber, Beelzebu, o senhor das moscas. E aí Jesus respondeu assim, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? Olha que coisa interessante, o verbo amarrar aqui, que os crentes dos anos 90 gostavam, né, de sair amarrando demônio para todo lado, deixa isso para lá. O verbo amarrar aqui é o mesmo verbo que está lá em Apocalipse 20. O anjo desceu do céu e amarrou Satanás e colocou selo sobre ele e o lançou no abismo. Aliás, lançou no abismo e depois pôs selo.
o verbo lá amarrar é o mesmo que Jesus usou aqui. Lucas 10, 17, Jesus tinha mandado os discípulos pregar o evangelho, 70 discípulos, eles foram pregar o evangelho e voltaram exultantes porque os demônios se submetiam a eles, eles falavam e milagres aconteceram. E aí Jesus disse assim, o texto diz assim, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Muita gente, os pré-milenistas, os que acreditam no milênio literal e físico de Jesus, dizem que isso aqui Jesus estava falando lá da queda do diabo, lá na eternidade. Mas, irmãos, isso é manipular o texto. Por causa do testemunho dos discípulos, que estavam alegres com a autoridade que eles tinham sobre os espíritos malignos, Jesus disse, durante o ministério de vocês, enquanto vocês iam pregando o evangelho, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, aquela força que tinha dominado o mundo até então, agora tinha sido destronada do seu governo. E aí o texto de João 12, 31 e 32. Jesus diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora seu príncipe será expulso. A expressão príncipe do mundo é claramente conhecida como referente a Satanás. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Que Jesus está falando do quê? Da sua morte na cruz. Então, durante o seu ministério terreno, Jesus derrotou Satanás. Quando é que Jesus derrotou Satanás? Lembra lá no deserto, quando Jesus foi tentado? O diabo tentou dissuadir Jesus, vencer Jesus, e Jesus o venceu. Por causa da vitória de Jesus ali, os discípulos podiam expulsar demônios. E por causa da morte de Jesus Cristo, o governo satânico sobre este mundo chegou ao seu fim. Então, Satanás foi preso durante o ministério de Jesus. Mas, pastor, como é que Satanás está preso se tem tanta coisa ruim no mundo? Vamos voltar lá em Apocalipse 20, versículo 2 e 3. Eu coloquei aqui em destaque nesse slide em que sentido Satanás está preso, ou em que consiste a prisão de Satanás. Aí está em vermelho. Para que não mais enganasse as nações. Então, primeira coisa, cuidado com o literalismo. Eu falei isso lá atrás. Prisão aqui é muito mais no sentido de limitar a ação. E aí, presta atenção, Satanás é um ser espiritual. E o texto diz que ele foi amarrado com correntes. Não dá para amarrar com correntes, isso é uma linguagem figurada. O abismo para onde foi lançado é um lugar onde na Escritura Sagrada é destinado aos demônios. Lembra quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno? E os demônios pediram para ele, não nos lance no abismo, porque o abismo é aquele lugar onde os demônios ficam com sua ação restrita. Então, correntes, selos, abismos, são linguagens figuradas de restrição de ação. E qual é a ação de Satanás que está restrita? Ele não pode enganar as nações. Ele não pode evitar que o evangelho seja pregado. Ele não pode reunir os seus inimigos. Isso é uma posição muito interessante do Anthony Huckman, naquele livro que eu falei aqui, A Bíblia e o Futuro. Ele não pode reunir os seus inimigos para o ataque decisivo contra a cristandade. Então é uma restrição temporária. Diz o texto que ele vai ser solto no final ou perto do final desse milênio. Então presta atenção. Acho que é o Anthony Huckman mesmo que usa uma figura bastante interessante. Ele diz que a prisão de Satanás é mais ou menos como se você prendesse um cachorro numa corrente. Ele pode agir dentro do círculo ou dentro do raio daquela corrente, mas a sua ação é limitada. Ele não pode fazer qualquer coisa. E isso é tão claro na Bíblia, né? Mesmo lá no livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Escritura Sagrada, para tentar Jó, o diabo tem que pedir autorização para Deus. O diabo não é uma força autônoma que faz o que quer. E quando Jesus começa o seu ministério, essa força do diabo, que já não era autônoma, agora é mais restrita ainda. Ele não pode enganar as nações. Agora eu quero abrir um parênteses, eu acho que eu vou parar aqui na prisão de Satanás só, porque o tempo está acabando. Um parêntese. Como era o mundo antes de Jesus Cristo exercer seu ministério?
Pensa um pouquinho. A única nação do mundo que conhecia o Deus verdadeiro era Israel. Israel era atacado constantemente. Irmãos, eu já falei isso na igreja várias vezes, que para mim é o maior milagre da história humana, a sobrevivência do povo de Israel sob o domínio de tantos impérios impiedosos. O povo de Israel foi dominado pelos sírios, foi dominado pelos assírios, foi dominado pelos babilônios, foi dominado pelos gregos, foi dominado pelos romanos, mas Israel permanecia ali. Mas só Israel conhecia o Deus verdadeiro. E por quê? Porque o diabo enganava as nações, o diabo mantinha os homens presos em toda sorte de idolatria. Você vai na cultura grega, tem um panteão enorme de deuses, os romanos tinham seus deuses, os assírios, os babilônios, ou seja, a idolatria, o politeísmo, essa escravidão e essa cegueira espiritual era mundial e só Israel era a lâmpada que mantinha a verdade sobre Deus nesse mundo de trevas. Mas agora, com Satanás preso, ele não pode mais enganar as nações, ele não pode mais impedir o evangelho de ser pregado, ele não pode reunir os seus inimigos e os seus aliados para atacar a igreja. Ou seja, ele continua agindo, mas a sua ação é limitada. E semana que vem a gente vai falar da grande tribulação, e nós vamos aprender que a grande tribulação acontece porque Satanás é solto. E essa restrição que ele sofre agora vai acabar. E aí, os crentes que estiverem vivos nessa época entenderão o que significa esse grande inimigo agir sem nenhuma restrição. Será um tempo escabroso, terrível, mas nós vamos chegar lá semana que vem, se Deus permitir. Eu quero só avançar aqui um pouquinho, rapidinho, para falar sobre... Então, primeira coisa, o milênio começa com a prisão de Satanás. E eu tentei mostrar para você que a Bíblia diz que Satanás está preso. E eu nem usei outros textos, né? Eu até lembrei aqui de outros textos aqui de memória agora. Colossenses capítulo 2, versículo 15 e 16, que Paulo diz que Jesus Cristo triunfou e despojou os principados e potestades na cruz do Calvário, ou seja, ele desarmou essas forças. João, na sua primeira carta, diz que Cristo veio ao mundo para destruir as obras de Satanás, e ele destruiu, e por isso a igreja está aqui pregando o Evangelho. Mas agora eu vou falar do ministério do Espírito Santo e a proclamação do Evangelho. Então, durante o milênio, o Evangelho é pregado. Após a sua ascensão, Jesus cumpriu a promessa de enviar o Espírito Santo e, sob a operação do Espírito Santo, a igreja avança proclamando o Evangelho. A chegada do Espírito Santo, Atos 1:8, é a manifestação do poder que capacita a igreja para pregar o Evangelho. A ideia de poder aqui não é a ideia de fazer milagres, mas é a ideia de ser capacitado para pregar o Evangelho. E 1 Tessalonicenses 1:5, Paulo diz que ele pregou o Evangelho no poder do Espírito Santo. Irmãos, nós tínhamos mais coisas para tratar, mas eu acredito que nós vamos ter tempo semana que vem. E se a gente precisar de mais uma aula, a gente investe mais uma aula para a gente continuar o nosso estudo. E eu queria que agora nós abríssemos para, se houver alguma pergunta. Se não houver pergunta, amém, glória a Deus, vamos embora para casa almoçar. Mas se houver perguntas, a gente poderia respondê-las agora. Para isso eu chamo meus irmãos aqui de volta à cena, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo. Voltamos, estamos de volta. A gente só chega lá no estudo porque eu também não queria estar aqui. Eu espero com muita alegria no coração nessa hora estar lá nos braços do Pai, descansando tranquilo. Deu até um... É verdade. Tem que assustar mesmo, viu? Mas não vamos chegar lá não, semana que vem não. Na grande tribulação não. Ai, ai, ai. Peraí, Gui, você tá sem áudio, cara. Você falou tudo isso aí e você tava sem áudio, foi mal. Desculpa.
Então vamos retomar. O Guilherme falou, estava sem áudio, agora tem áudio, Guilherme. Foi mal. Mesmo? Perdeu sua piada, foi mal. Mas como ninguém ouviu, recupera aí que a gente ri de novo para não perder o contexto. Eu fiquei assustado aqui, porque o pastor falou assim, né? E aí, então o diabo vai ser solto, a grande tribulação vem, mas semana que vem a gente chega lá, se Deus quiser. Eu falei, meu Deus, eu não tô a fim de chegar lá. Semana que vem não, mas depois de toda essa descrição aí de tudo tão terrível e diabo sem limites. Exatamente. Espero que não seja semana que vem, não. Por isso é que Jesus fala que se esses dias não fossem abreviados, nem os crentes resistiriam. Porque uma coisa é você lidar com o inimigo cerceado, limitado. Outra coisa é você lidar com o inimigo com toda a fúria e com todas as armas apontadas para você, né? Eu acho que não vai ser uma experiência muito agradável para os crentes que estiverem aqui. Muito verdade. Bom, vamos lá. A gente sabe que esse assunto gera diversas dúvidas, inclusive, né? Acho que porque muito do que o pastor disse, acho que algumas linhas teológicas acabaram sendo mais evidentes ao longo dos anos, né? Então ganharam mais proeminência e a gente acaba com algumas ideias que não são, na realidade, ou não são verdades mesmo, ou não fazem parte daquilo que a gente crê na fé reformada, na fé bíblica, né? Exato. Principalmente causado por esses filmes, né? Esses livros. Eu lembro desse livro aí, Deixados para Trás, foi uma febre danada aí, né? Inclusive no meio evangélico, porque tratava do fim do mundo, era uma produção meio... Os livros tinham uma descrição mais espetacular e depois o negócio virou filme, né? Aí ficou feio. Aí o filme estragou. O livro como ficção era até legal, né? Até mais ou menos legalzinho, né? Mas aí o filme acabou de estragar geral, né? Se fosse o Spielberg que tivesse feito, eu acho que teria sido melhor, né? Seria assim, seria bem mais legal, né? Mas a produção foi mais ou menos, né? Mas mesmo assim atrai, né? Porque a gente é atraído por essa coisa fantástica, essa coisa, né? Exato. E eu acho que essas interpretações acabam atrapalhando o nosso entendimento. Então, eu acredito que tem várias dúvidas, e aí, como de fato e de costume, as dúvidas vieram enchurradas nos últimos 2 minutos. Mas chegou muito, não foi pouco não, viu? O pessoal pergunta tudo nos acréscimos, né? Mas vamos lá. Então, assim, pra gente tentar ser, talvez, mais sucinto e pegar as perguntas aqui, tentar respondê-las. Vamos lá. Para não atropelar muito e avançar muito no nosso tempo. Sim, tá? beleza. Então deixa eu pegar aqui para não perder a ordem. A primeira é da Giovana Porto. Ela perguntou o seguinte: dentre as etapas espirituais dos últimos dias, o que será visível? Será a vinda de Jesus? O último momento para arrependimento ou salvação, né, dos não crentes será o momento antes da vinda de Jesus? Olha, eu acredito que quando a grande tribulação começar, os crentes saberão que estarão na grande tribulação. Porque, como o próprio Jesus Cristo disse no sermão escatológico lá de Mateus 24, serão dias nunca antes vistos na história da humanidade, de ódio, de perseguição à cristandade. Eu diria até que a igreja, como nós a conhecemos, assim, a igreja fiel, né, de portas abertas, pregando o evangelho, já não existirá mais. Ela vai voltar a ser aquela igreja das catacumbas lá de Roma, né? A igreja subterrânea, a igreja ilegal, a igreja perseguida como nunca antes. Então, eu acredito que a grande tribulação vai se mostrar um momento em que os sinais evidentes da volta de Jesus Cristo estarão assim bem próximos, né? E, evidentemente, como a Giovana colocou, o dia da volta de Jesus Cristo, né, que eu gosto sempre de lembrar os irmãos aqui, a partir da descrição de Apocalipse, mesmo de Mateus 24, vai ser um dia cataclísmico, né? Então não fique esperando que a volta de Jesus vai sair na CNN ou na Fox. Não, a volta de Jesus, e por isso todo olho verá simultaneamente, porque não vai precisar contar, todo mundo vai saber o que é que está acontecendo, porque esse mundo vai entrar num caos tão grande que não vai precisar contar para ninguém. E aí, nesse dia, vai acontecer também o glorioso arrebatamento da igreja, que fica para a semana que vem. Então, o sinal mais evidente, na minha opinião, visível, será mesmo a grande tribulação.
e o ápice, a volta de Cristo, o dia da volta de Cristo. Né? Mas ela está perguntando também se é a última oportunidade para ser salvo. Sim, durante a grande tribulação o evangelho vai continuar sendo pregado, clandestinamente, obviamente com muito mais dificuldade. Enquanto o evangelho é pregado, existe esperança. No dia que o evangelho deixar de ser pregado, não tem mais esperança para ninguém. Então, e esse dia de final em que o evangelho deixará de ser pregado é o dia da volta de Jesus. Até lá, o evangelho será testemunhado para as pessoas ao redor da igreja, e enquanto há evangelho, há esperança. Né? Acho que respondi, né? Muito bem. Respondeu. Carol Melo, quem são esses aliados de Satanás que ele não pode articular neste momento? Quem são? Então, esses aliados de Satanás são aqueles descritos lá em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a grande meretriz. Essas forças já estão em atuação. Então, olha, outra coisa, né? Os crentes ficam morrendo de medo, o diabo vai colocar o número 666 na pessoa e aí ele não vai poder comprar, não vai poder vender. E eu sou mais antigo, né? Eu já vi gente falar que o número da besta é o código de barra, o número da besta é o cartão de crédito, e agora a moda é o chip que vai ser colocado debaixo da pele. Irmãos, eu quero que venha esse chip logo, porque eu preciso carregar documento nenhum mais. Chega lá, passa o dedo assim e acabou. Não tem nada disso. Não é nada disso. O número da besta é a vida sob a égide de Satanás, ou seja, a vida dominada pelo consumismo, pelo capitalismo, pela promiscuidade. Todo pecador que se deixa dominar por essas forças pecaminosas já tem o número da besta. E olha que coisa boa, o número da besta pode ser apagado e você pode trocar o número da besta pelo nome de Cristo escrito na testa, como diz Apocalipse também. Então não é um número literal. Essas forças já estão em atuação. O profeta, a besta que emerge, eu sempre confundo a besta que emerge da terra e emerge do mar. Um é o falso profeta e o outro são os governos humanos. Então, olha só, já estão em atuação. Né? Nós temos governos que defendem o aborto, que defendem políticas que são absolutamente antibíblicas. Isso é atuação limitada do diabo. Agora vai chegar o dia em que esses governos humanos vão estar completamente a serviço de Satanás e vão agir sem nenhum medo, sem nenhum receio, sem nenhuma restrição, sem nenhum temor. Então são os governos humanos dominados por valores antagônicos aos bíblicos, as falsas filosofias, que é o falso profeta, as falsas religiões, os pseudo-cristianismo. Então igrejas pseudo-cristãs, como por exemplo a igreja dos Mormons, a igreja dos Testemunhos de Jeová, esses movimentos que se valem do nome de Cristo, mas que pregam algo contrário a Cristo, e a grande meretriz, que é a promiscuidade, que é a permissividade. Tudo isso já está em atuação, mas vai chegar um dia em que essas forças que hoje estão desarticuladas, com a libertação de Satanás, elas vão convergir num esforço conjunto para destruir a igreja. Então a igreja hoje não é destruída porque essas forças estão desarticuladas. Então ao mesmo tempo que você tem um governo iníquo querendo uma coisa, outro governo iníquo quer algo diferente daquele. Mas vai chegar um dia que essas forças estarão em sintonia, porque o seu grande líder estará agindo em plenitude. E aí, meu irmão, a coisa pega. Então, esse é o grande tribulação. Né? Isso é verdade, né? Se hoje a gente já percebe esse tipo de atuação, né? Perseguições em alguns países, mais dura, outras mais veladas, mais intelectuais, né? Exatamente. Em todos esses aspectos. Quando essas forças se unirem, né? E aí a coisa vai ficar muito difícil. E hoje a gente já percebe uma dificuldade na vida da igreja e do povo. A coisa vai ficar de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar hoje, né? E hoje a gente consegue perceber o que você falou, né? Hoje a igreja existe, a gente consegue viver, né? A igreja consegue existir e ainda ter relevância no mundo. Imagina eu vou profetizar aqui, vai chegar o tempo em que o YouTube não vai aceitar um programa como o nosso, o Facebook não vai aceitar um programa como o nosso, que fala de Cristo como o único Salvador, que fala dos princípios da fé cristã como a redenção do mundo. Então, pensa bem, se hoje
já existem políticas anticristãs e existem países na Europa que já estão dizendo que a causa do racismo é culpa do cristianismo, que a causa da violência é culpa do cristianismo. Então, assim, já existe uma eclosão de movimentos anticristãos. Imagina, a academia, né, a faculdade hoje, você dizer que é cristão é um absurdo. Se você disser que é Hare Krishna, é lindo. Se você disser que é hinduísta, é maravilhoso. Mas se você disser que é cristão, você já é carimbado como reacionário, como retrógrado, como anti-intelectual. E imagina isso elevado à enésima potência. Eu, se Deus quiser, vou estar no céu. Amém. Bom, então nessa aqui a gente já já responde a pergunta do Ricardo sobre a questão da marca aí, se é literal, enfim, já foi. Beleza. Não é literal, agora, viu? Isso. Vamos lá. Vai ser esse comportamento acentuado exatamente. Sei lá, enésima potência. Essa pessoa aliada com o sistema. Você está aliado com o sistema, você está trabalhando para a besta. Você tem a marca da besta. Você está contra o sistema. Né? Não é esse sistema que hoje a gente acha que já está ruim, né? Porque não, tá ruim. É o sistema cabuloso. Mas presta atenção, Guilherme, importante aqui. A besta já está em atuação. Então, sim, quem está dentro do sistema, junto, né? Ela só não está com aquela potência máxima. Não virou o Megazord ainda. É isso. Na hora que juntar todo mundo, tá só um. Aí junta todo mundo. Exatamente. O Marcelo Calhes falou que Satanás está preso, mas o STF vai soltar. Quando entrou essa pergunta, eu demorei para entender a sigla, porque eu achei que era alguma coisa teológica. Satanás. É o Marcelo Calhes, não podia ser ele. É benção pura. O que seria STF? Eu acho que eu perdi essa sigla aí. Agora que eu entendi. Depois eu entendi. Pois é. Vamos lá, vamos seguir aqui. A Fernanda perguntou: a tentativa de interpretar a temporalidade aponta diversos caminhos. Sim. De quando serão esses dias. Pastor, você tem a sua visão dessa temporalidade? Então, olha, toda tentativa de marcar se nós estamos próximos, se nós estamos distantes, tem sido frustrada, né? Eu acho difícil, a gente ouve falar, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, virá o fim, foi o que Jesus disse. Mas aí quando a gente começa a pesquisar, por exemplo, só um dado curioso, né? Metade das nações indígenas brasileiras não tem nenhum testemunho do evangelho. A gente vive num mundo cheio de informática, mas 1/3 da população do mundo não sabe que existiu alguém chamado Jesus Cristo. Se você vai para a Índia, que é só um país que tem 700 idiomas, você tem inúmeras etnias ali que não tem nenhum testemunho do Evangelho. Mas quando é que isso vai acontecer? Será que a gente tem como precisar isso? Eu acho que é impossível precisar isso. Quando é que essas forças malignas vão se unir? Eu acredito que a gente tem algumas evidências aí interessantes, né? Por exemplo, a gente está voltando a ver, por causa da pandemia, o presidente da ONU, é presidente da ONU que chama? Diretor da ONU, sei lá, falou essa semana que o mundo precisa de um governo único, mundial, precisa de uma unidade. Então, assim, essas coisas mostram que existe uma arquitetura maligna tentando criar essa unidade. Mas a gente vê claramente que Satanás está preso porque eles não conseguem. Então, lá nos anos pós-guerra, surgiu a ONU. Agora sim, agora o mundo vai ter. Mas o negócio foi por água abaixo. Aí surgiu o mercado comum europeu. Não, agora, depois do mercado comum europeu foi por água abaixo. A União Europeia está quase indo para o ralo. Então, por que isso ainda não conseguiu ser feito? Porque não existe essa mente diabólica que consegue conjuminar os esforços, né? Então, eu acho difícil, Fernanda, precisar. Eu acredito que, como a gente não consegue precisar, o que nós temos que fazer, enquanto há vida, há esperança, enquanto tem fôlego, eu prego o evangelho, e é isso que nós temos que fazer. Saber que esse mundo jaz no maligno, saber que esse mundo está condenado, e não nos submetermos ao sistema, porque quando você se submete ao sistema e você se rende a esse estilo de vida puramente materialista, você se tornou um aliado do diabo, do dragão. E aí a igreja perde a sua relevância. Então nós precisamos manter nossa relevância. Eu, pessoalmente, acho que a nossa geração não verá esse desfecho.
mas eu posso estar enganado. Espero que não. A Fernanda falou que tem igreja aí se preparando para 2023. Não. Se está preparando, está mal preparado. Olha, eu sempre costumo dizer o seguinte: quando marcar a data, vai ser a data que não vai dar certo. Porque se fosse a data, Deus vai falar assim: não vai ser essa data porque estão tentando inventar. Não rola. Isso está sendo feito desde desde sempre, né? Desde sempre essa tentativa de precisar. Desde que Jesus foi. Exatamente. Sim. Bom, vamos lá. Vamos lá. O Tiago Aquiles. Reino milenar e os últimos dias são o mesmo período? Reino milenar e os últimos dias. Sim, são. A gente pode fazer essa equalização aí. Desde que Jesus inaugurou seu ministério terreno, começaram os últimos dias e começou o seu reinado. E esse reinado vai por fim aos últimos dias, lá no último dia, e nesse último dia Jesus entrega o reino ao Pai, como Paulo diz em 1 Coríntios. Então sim, os últimos dias e o reino milenar são uma descrição com terminologia diferente, mas do mesmo período. Muito bem. Eu acho que a gente respondeu tudo, você acredita? Já? É verdade, a gente respondeu tudo. Respondeu. Mas eu queria só pontuar aqui. A gente falou que talvez não fosse falar sobre todos os aspectos aí das outras linhas teológicas, mas só para deixar claro um aspecto, como a gente falou bastante sobre o milênio, né? E essas visões que algumas pessoas carregam, essas que apareceram em filmes e livros, são visões pré-milenistas, né? Mas existem alguns irmãos que entendem no pós-milenismo. Sim. Compreendem o pós-milenismo como algo também verdadeiro. Será que a gente podia falar bem rápido sobre isso? Eu fui aqui tendencioso, né? Eu coloquei o amilenismo como a posição oficial da igreja. Não é exatamente a posição oficial, é a posição predominante. Alguns teólogos reformados são pós-milenistas. O que é pós-milenistas? É quase igual à visão amilenista. O pós-milenismo não acredita num milênio literal. A grande diferença é que o pós-milenista ele acredita que o evangelho vai aumentar a sua influência sobre o mundo, de tal maneira que a fé cristã vai ditar o estilo de vida da sociedade, por causa do reinado milenar de Cristo, que seria um desenvolvimento em ascensão até aquele dia em que Satanás for solto, e aí ele organizar essa grande frente de confronto à fé cristã. Então, os pós-milenistas acreditam no milênio espiritual, como nós. A diferença entre eles e nós é que eles acreditam numa era que, até é uma terminologia do pós-milenismo, a era de ouro, quando o cristianismo terá uma influência grande sobre a sociedade. Eu, pessoalmente, acho que a proposta pós-milenista é muito otimista, e a Bíblia não é tão otimista assim, e a realidade também não é tão otimista assim, né? Então, eu acho que a posição do milênio já inaugurado e já realizado, com todas as dificuldades que essa visão que eu apresentei, é aquela que mais se aproxima do que a Escritura Sagrada disse, né? É isso aí. Eu acho que eu também concordo. Eu também entendo o amilenismo como algo que realmente é o que acontece. Eu acho que talvez eu não acho que eu conheço só um pós-milenista que deve estar no chat hoje. Não sei se ele ainda é. Mas eu acho que talvez esteja apoiado nessa questão de que o evangelho deve ser pregado a toda língua e nação e tal. Sim. Mas, agora sim, o Marcelo fez um comentário aqui, eu só queria, Marcelo Carles, você falou que o pré-milenismo é o dominante no meio batista. Na verdade, o pré-milenismo... Não, o pré-milenismo. O pré-milenismo é dominante no universo evangélico brasileiro, né? Por quê? Porque é uma visão que tem por trás de si essa coisa espetacular, né? A fé reformada, ela não é espetaculosa, né? Ela é uma fé muito simples, muito, vou dizer assim, pé no chão, muito
apegada aos textos bíblicos e sem muito mirabolismo, malabarismo, né? Não é muito mirabolante, eu misturei as duas palavras aqui, mirabolismo. Então, o pré-milenismo, irmãos, ele é uma ginástica exegética, hermenêutica e teológica que eu admiro alguém que consiga ser pré-milenista, porque é um exercício difícil, né? Eu sou avesso aos exercícios difíceis, eu gosto do exercício fácil. Mas os batistas, os pentecostais, como quase tudo que diz respeito à teologia reformada, é assim, os reformados são 10% e 90% é contra. Então, é mais ou menos assim também, né? Tá certo. Eu acho que eu pulei uma pergunta aqui, a Carol me sinalizou uma pergunta do Marcelo Viana sobre os 144 mil. Desculpa, eu pulei, eu não estou nem achando, inclusive, mas tudo bem. Os 144 mil, mais uma vez, é uma figura simbólica, como são simbólicos os termos e os números em Apocalipse. Os testemunhos de Jeová adoram os 144 mil, né? E eu não sei como que a pessoa consegue ser testemunha de Jeová, né? Porque o testemunho de Jeová ensina assim, tem 144 mil que vão ser salvos, que vão para o céu, vão ter uma vida maravilhosa, e os outros vão ficar com a vida mais ou menos. Eu não quero ser salvo mais ou menos, eu quero ser salvo de verdade, né? Salvação de segunda categoria, morar no barraco do céu não vai dar. Mas enfim, 144 mil é 12 vezes 12, que dá 144, vezes 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então é uma metáfora, é uma numerologia simbólica de todos os salvos da era, ou de todas as eras, né? Então 12, provavelmente uma referência aos 12 patriarcas, Antigo Testamento, e 12, uma referência aos apóstolos, Novo Testamento. Então, os 144 mil que estão diante do trono louvando ao Salvador são uma representação de todos os salvos de todas as eras, seja da antiga aliança, o Antigo Testamento, ou da nova aliança, o Novo Testamento. Então, se você crê em Jesus Cristo, você está entre os 144 mil, porque não é um número literal. Não tem 144 mil privilegiados. Privilegiados no céu tem 24. Que são os 24 que vão se assentar lá nos tronos, que provavelmente são uma representação dessa liderança eleita por Deus. E é curioso, né, que figuras emblemáticas da Bíblia não estão entre os 24, como Moisés, como Elias. Então, assim, por quê? Porque a gente não pode interpretar isso literalmente, é simbólico, significa que nenhum daqueles que Deus salvou pela graça, mediante a fé, se perderá, serão salvos. Está todo mundo garantido, carimbado, selado pelo Espírito Santo, só esperando a glória. Muito bem. Muito isso bom. Aí. É isso aí. Complexo. Acho que a gente finalizamos aqui essa primeira etapa. Acho que na próxima aula, e se não tiver mais uma ainda, realmente ainda vai ter muito assunto e dúvidas poderão aparecer. Então, os irmãos podem guardar as perguntas para a semana que vem. Exato. E a gente tenta aqui saná-las. E o Ricardo Simeonato fez um comentário aqui. Eu não consigo, irmãos, só para esclarecer, aqui no Facebook eu não consigo ver todos os comentários. O negócio é meio complexo aqui. Eu acho que o meu chat travou, por isso que não o meu também. Aqui. Então, não apareceu algumas perguntas. O Ricardo fez um comentário que as perguntas sempre vão aparecer no final, porque é depois da exposição. É verdade, viu, Ricardo? A gente reclama, mas na verdade a gente não reclama. A gente fala assim, não tem pergunta porque eu acho que o estudo foi um fracasso. Ou ninguém entendeu nada, nem consegue nem fazer uma pergunta, né? Então é mais nesse sentido do que uma crítica, né? Então, façam perguntas. Façam perguntas. Pode ser no fim, no meio, em qualquer hora. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito bem. É porque quando chega no fim eu não consigo separar. Então a gente fica na correria e pode escapar. Mas beleza. Aí a gente é ossos do ofício. A gente se vira aqui e a gente dá um jeito de arrumar a ordem das perguntas. Exato. Fernanda, na próxima terça-feira é o Nas Entrelinhas, tá? A próxima aula sobre Fundamentos da Fé Cristã é na escola dominical mesmo, do próximo domingo, tá certo? Exatamente. Perfeito. Ok, muito bem. Então, acho que ficamos por aqui hoje, com a graça do Senhor. E semana que vem, se Deus quiser, ainda teremos a aula, não será grande tribulação. Não. Próxima semana vai ser só a aula sobre a grande tribulação. Então tá bom. Então tá certo. Beleza, então quero agradecer a todos os irmãos que ficaram aqui conosco, pela paciência lá no início de
de nos aguardar aqui para começar os probleminhas que a gente teve lá para iniciar essa transmissão. Então, quero agradecer a todos os irmãos e que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra e a vivermos conforme o seu querer. Amém. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Jonatas. Obrigado, irmãos, pela paciência. Nós estouramos aí 15 minutos. Eu estou vendo algumas perguntas. A gente não estourou. A gente está com 5 de crédito. A gente está com 5 de crédito, né? Não, mas nós vamos. Os irmãos estão com a panela no fogo, né? Então vamos deixar os irmãos terminar o almoço. E se você Roger, tiver. Essa daí, eu acho que essa dá para esperar para semana que vem, né? Essa do Roger aí. Ah, do diabo aqui? O mundo jaz não. Segura aí, Roger. Vamos deixar um suspense aí para você semana que vem. Você tá aí de volta aí, tá bom? Então agradecer os irmãos que sempre participam, compartilham. Convidar você para compartilhar sempre os nossos links aí para outras pessoas acompanharem. E dizer que é uma alegria, esses tempos estranhos que a gente está vivendo estão nos permitindo essas experiências tão enriquecedoras aqui. Sim. Eu estou feliz, apesar de tudo, por ter vocês aí na nossa companhia. Obrigado, Guilherme, obrigado, Jonatas, obrigado a todos os irmãos. Hoje à noite, se Deus quiser, então já vou fazer o propaganda, né? Nosso culto às 19 horas, Êxodo capítulo 5 e 6, você pode ler aí durante o dia, ao invés de ficar assistindo televisão, que não passa nada que presta. Êxodo 5 e 6, o Deus gracioso é o tema da nossa mensagem de hoje, se Deus permitir. E hoje, o último culto exclusivamente online, né? Se Deus permitir, semana que vem, nós continuaremos com o culto online. Então você que acompanha online vai continuar tendo os nossos cultos online, mas nós vamos ter aqui de volta a nossa audiência física, aqui, se Deus assim permitir. Obrigado, irmãos, até a noite. Isso aí. Agradecer também, né? Hoje é um assunto mais complexo, fiquei mais quietinho aqui só escutando. Eu acho que as perguntas foram bem legais. Só fazer um comentário rapidinho, que eu acho muito legal estudar esse tema. Apesar de dar muita vontade de especular, né, sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, eu acho que tem um aspecto muito legal sobre o livro do Apocalipse, que é como ele reforça a soberania de Deus sobre todas as coisas. Sem dúvida. Porque Deus não só mostra que vai vencer, né? Que ele prometeu que ia vencer, como ele fala como vai ser, né? Exatamente. Não sei se já tira aqueles videozinhos de... Desculpa a ilustração, é que eu sou muito visual. Então, aqueles videozinhos de campeonato de sinuca, que o cara olha a bola e fala assim, ó, é o seguinte, vou matar essa bola aqui. E vai bater ali, vai bater ali, vai bater ali. Vai bater nas 8 tabelas. E vai entrar na outra mesa daquele outro lado ali. E eu acho muito legal isso de Apocalipse, porque Deus fala não só que ele vai vencer, mas eu vou mostrar para vocês como é que vai ser. Vai ser assim, 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 e termina assim, e acabou porque sou eu que determino como as coisas são. Para usar a ilustração, para Deus não tem sinuca. É isso aí. Obrigado, gente. Até hoje à noite e terça-feira. Isso aí. Ô Gui, vamos aproveitar que o Jonas não falou nada, então vamos pedir para ele fazer a oração final. Eu ia falar isso agora. Boa, aí, ó. Os caras devem combinar no WhatsApp escondido, aí depois fala com... Não, só antes de terminar, eu deixei os links, tá, para quem quiser, dos livros no chat. Legal. São 2 livros muito bons, eu já li, realmente são excelentes. Do William Hendrickson é excelente. Também tem A Vida Futura Segundo a Bíblia, do William Hendrickson também, que é muito bom. Perfeito. Se puderem lá na editora da nossa igreja, tem para vender, acho que uns 30, 40 reais esse livro. Quando a gente fala editora, a nossa editora é porque é da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Editora Cultura da Cristã. Moca, nossa. Exatamente. Quem sabe um dia. Contexto maior, né? Exato. É igual o mundo, né? Deus amou o mundo, é a mesma coisa, a nossa igreja. Exatamente. É isso aí. A força da expressão aí. Isso aí. Tá bom? Então vai lá, certo. Jonatas. Tá bom, vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Deus. Agradecemos por essa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, Senhor, mesmo distantes fisicamente, Senhor. Mas o Senhor tem provido os meios, as ferramentas, Senhor, e tem nos ajudado a poder continuar aprendendo mais sobre o Senhor, nos aproximarmos do Senhor. Deus, nós agradecemos mesmo por essa oportunidade, Senhor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Amém. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando o restante desse dia, Deus, e que mais à noite seja mais um momento na Tua presença e escutando o que o Senhor tem para dizer a nós. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Até mais, irmãos. mais, se Deus quiser. Deus abençoe. Até mais. Até mais.